Bom dia, pessoal. Matéria da Folha. Lula decide ir ao Supremo para restaurar decreto que aumenta o IOF. Resumo da matéria. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu recorrer ao Supremo Tribunal Federal para reverter a derrubada do decreto que aumentava o imposto sobre operações financeiras, IOF, aprovada pelo Congresso Nacional. A Advocacia Geral da União deve protocolar nesta terça-feira, 1 de julho, uma ação direta de inconstitucionalidade, ADI, questionando a legalidade da decisão legislativa com base na tese de que o Congresso usurpou uma prerrogativa exclusiva do Executivo ao interferir na definição de alíquotas do IOF. A decisão de judicializar o conflito foi tomada após Lula consultar o ministro-chefe da AGU, Jorge Messias, e receber aval jurídico para argumentar que a derrubada do decreto fere a separação de poderes. O governo sustenta que a medida visava tributar operações financeiras de alta renda, chamadas por Haddad de moradores da cobertura, e evitar cortes em programas sociais, com impacto estimado em 12 bilhões de reais no orçamento. A estratégia, porém, acirra a crise entre executivo e legislativo. O presidente da Câmara, Hugo Mota, criticou a judicialização, afirmando que alertou o governo sobre a inviabilidade política da medida e negou traição. O presidente de qualquer poder não pode servir ao seu partido, tem que servir ao país. A derrubada do decreto foi a maior derrota de Lula no Congresso em seu terceiro mandato, com 383 votos a favor na Câmara e apoio maciço do Centrão. Enquanto o PSOL já ingressou com ação semelhante no STF, relatada por Alexandre de Moraes, o Planalto busca evitar que a oposição use o caso para reforçar narrativas contra aumentos tributários. Ministros como Gleisi Hoffmann e Fernando Haddad defendem a judicialização, mas aliados temem o desgaste político em meio a outras pautas prioritárias, como a isenção do imposto de renda para rendas de até R$ 5.000. O STF agora será palco de um embate que pode redefinir os limites entre poderes e o futuro da política fiscal do governo. Matéria de O Globo. Brasileiros em situação irregular são notificados a deixar Portugal. Resumo da matéria. O governo português, liderado pela coalizão de centro-direita, Aliança Democrática, intensificou sua política migratória e começou a notificar milhares de imigrantes em situação irregular para que deixem o país voluntariamente em até 20 dias. Entre os afetados destacam-se 5,3 mil brasileiros, segundo maior grupo após os indianos, 13,4 mil, em um total de 34 mil notificações emitidas até junho de 2025. A medida, que já gerou protestos de organizações de direitos humanos, visa combater a imigração irregular e acelerar a análise de mais de 440 mil processos pendentes na agência para a integração, migrações e asilo, AIMA, sucessora do extinto Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, SEF. Os brasileiros notificados enfrentam um drama humanitário. Muitos têm famílias estabelecidas em Portugal, empregos e vínculos sociais, mas agora correm contra o tempo para evitar a expulsão. Casos como o de Diego, o motoboy que vive com parentes regularizados, ilustram o desespero. Ele recebeu notificação por e-mail após uma viagem à Suíça, que, sem aviso prévio, invalidou seu processo na AIMA.
e agora aguarda um recurso que só, segundo ele, adia o inevitável. Outro exemplo é um casal com um filho pequeno, onde apenas o marido tem residência legal. A esposa, sem comprovação de renda suficiente, recebeu a ordem de saída, ameaçando separar a família. A AIMA justifica as notificações com base em critérios legais, como falta de documentação, irregularidades no processo ou antecedentes no sistema de informação Schengen. Quem não cumprir o prazo pode ter o caso registrado no Schengen e enfrentar expulsão forçada, embora a logística para deportações em massa seja considerada complexa devido à infraestrutura precária. Advogados especializados, como Caroline Campos, explicam que ainda há possibilidades de recurso administrativo ou judicial, mas alertam que a ação deve ser rápida e baseada em motivos válidos, como reagrupamento familiar ou emprego qualificado. O contexto político amplia a atenção. A medida coincide com o endurecimento geral das leis de imigração em Portugal, incluindo a proposta para acabar com a cidadania automática para filhos de imigrantes e exigências mais rígidas de domínio do idioma. Críticos acusam o governo de usar a questão migratória como estratégia eleitoral, aproximando-se do discurso anti-imigração do partido de ultradireita Chega. Enquanto isso, Itamaraty monitora a situação e associações como a Solidariedade Imigrante denunciam um clima de pânico entre a comunidade brasileira. Para os afetados, o caminho é incerto. Alguns, como o músico Ivo Silva, conseguiram reverter a notificação após repercussão pública, mas a maioria enfrenta um futuro fragmentado entre a resistência legal e o retorno involuntário ao Brasil. A matéria revela não apenas uma crise burocrática, mas um dilema humano que desafia a narrativa de Portugal como destino acolhedor para imigrantes. Matéria do Estadão: a volta de grandes filmes brasileiros. Resumo da matéria: o cinema nacional vive um momento de revitalização após anos de incertezas e cortes de incentivos durante o governo Bolsonaro, que ameaçou de extinguir mecanismos como a contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional, Condecine, e a cota de tela, políticas essenciais para financiar e garantir a exibição de filmes brasileiros. Com a eleição de Lula em 2022, essas políticas foram restauradas. O Condecine, que injeta cerca de R$ 1 bilhão anuais no setor, via Fundo Setorial do Audiovisual, FSA, foi reincluído no orçamento, e a cota de tela, que havia expirado em 2021, foi reimplementada pelo Senado até 2033, assegurando espaço para produções nacionais nas salas de cinema. Essas medidas já começam a render frutos. Em 2022, o market share do cinema nacional atingiu o piso histórico de 1,9%, mas a retomada de editais da Ancine e a pressão do setor, que se mobilizou politicamente, reverteram o cenário. Filmes como Turma da Mônica, Lições, que levou mais de 500 mil espectadores às salas pós-pandemia, e produções premiadas internacionalmente como Bacurau, vencedor em Cannes, e A Vida Invisível, demonstram a capacidade de alcançar e qualidade do audiovisual brasileiro quando apoiado por políticas públicas consistentes. A cota de tela, criada na era Vargas e mantida até 2021, foi crucial para sucessos como Minha Mãe é uma Peça 3, que em 2020 garantiu 23,3%
de participação de mercado, prova de que o modelo funciona quando há investimento e espaço para diversidade. O discurso de Bolsonaro, que defendia o fim dos incentivos, sob a alegação de que o cinema brasileiro não produzia bons filmes, contrasta com a realidade. Em seu governo, a Ancine enfrentou estrangulamento financeiro e ameaças de extinção, enquanto produções críticas ao regime militar, como Marighella, eram alvo de censura velada. Agora, com a estabilização da agência, sob diretores técnicos e a liberação de 328 milhões de reais em editais em 2025, o setor se reorganiza, ainda que desgastado por anos de paralisia e dívidas acumuladas. O desafio atual é reconquistar o público. Em 2024, a participação de filmes nacionais nas bilheterias subiu para 8%, impulsionada por comédias e dramas autorais, mas ainda distante do potencial comprovado por obras como Tropa de Elite 2. A aposta do governo e da Ancine é que, com a cota de tela em vigor e o FSA reativado, o Brasil possa não apenas reviver sucessos comerciais, mas também fortalecer produções independentes que refletem a diversidade cultural do país. Algo que, segundo especialistas, foi sistematicamente desmontado entre 2019 e 2022. A volta dos grandes filmes brasileiros, portanto, não é apenas uma questão artística, mas política. Representa a resistência de um setor que emprega 335 mil pessoas e movimenta 25 bilhões de reais anuais, e cuja sobrevivência depende de um equilíbrio frágil entre incentivo estatal e liberdade criativa, um equilíbrio que agora parece estar sendo restaurado. Amanhã estaremos aqui com novas notícias para vocês. Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Até amanhã!